Eu vou trazer nesse momento novidades no caso da soldado Gisele. Olá, meus amigos das minhas redes sociais. Hoje eu enviei um vídeo explicando os valores que foram depositados na conta da filha da Gisele e que o pai me passou. E eu fui indagado se a questão dos meses. A informação que foi passada para ele era que poderia ser 3 meses. Então houve aí uma indagação, principalmente da imprensa, no tocante a esse tempo, que não está claro. Não está claro porque a SPPrev não é clara nem com o banco, nem com a família, sequer dá informação para a família. Então está se fazendo contato com a SPPrev para que esclareça esse valor e os meses relativos, porque houve o falecimento no dia 18 e a entrada no dia 6, e nós temos aí um lapso temporal que não está batendo com o que foi informado ao banco. Então, pelo princípio da transparência, nós estamos fazendo esse vídeo aqui, deixando claro que carece de informação. Eles tratam os familiares e com menoscabo e não informam esse valor e a referência desse valor. Forte abraço a todos. Não, pai, pra mim é melhor ir na rua, entendeu? Quanto mais perto daí, melhor. Esse pedido é da soldado Gisele Santana, encontrada morta com um tiro na cabeça em 18 de fevereiro, no apartamento em que ela morava em São Paulo. No áudio, ela pede ajuda ao pai para encontrar uma nova residência que seja mais próxima de sua família, e também para que os avós fiquem com a filha dela enquanto vai trabalhar. Então, quanto mais perto, melhor, porque eu já deixo ela aí e já pego o trem pra ir trabalhar, entendeu? Já nesta outra mensagem enviada a uma amiga, Gisele reclama dos ciúmes excessivos de seu marido, o tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto. Qualquer hora me mata, escreveu ela na conversa. Esse material foi revelado ao Terra pela defesa da família da policial. Segundo o advogado José Miguel Silva Júnior, Geraldo Neto tem um histórico de ameaças e perseguições contra outras mulheres, incluindo uma ex-esposa e policiais femininas na corporação. Desde o início das investigações, o tenente-coronel sustenta que a esposa se suicidou e nega quaisquer indícios que o liguem ao assassinato de Gisele. Em entrevista a Roberto Cabrini, da TV Record, Geraldo Neto foi questionado sobre marcas de unhas encontradas no pescoço da policial. Em sua defesa, o tenente-coronel disse que isso poderia ter sido feito pela própria vítima para incriminá-lo, ou que ainda seria da filha de Gisele, de apenas 7 anos de idade. Eu não atiraria nem em um bandido desarmado, muito menos num ente querido. Foi uma das frases que ele usou na entrevista para negar a autoria do crime. O advogado responsável pela defesa do tenente-coronel foi procurado pelo Terra para comentar a revelação das decisões judiciais e as mensagens de Gisele, mas ainda não se manifestou. A Polícia Militar vai julgar o tenente-coronel acusado de matar a própria esposa, a soldado Gisele Alves. O Geraldo Leite Rosa Neto está detido num presídio militar e pode perder a patente. O que a gente sabe é que o secretário de Segurança Pública aqui de São Paulo, Oswaldo Nico Gonçalves, nomeou 3 coronéis para julgar, então, o tenente-coronel no Conselho de Justificação. Os nomeados são Adalberto Gil Lima Mendonça, que é comandante do policiamento em Guarulhos e também outros municípios da região, Carlos Alexandre Marques, chefe do Centro de Operações da Polícia Militar, e ainda Marisa de Oliveira, que é comandante do policiamento na Zona Leste. O conselho, então, formado por esses 3 coronéis, tem aí 30 dias para julgar, podendo esse prazo ser estendido por mais 20 dias para que a defesa do tenente-coronel consiga atuar. E o que a gente sabe também ainda é que essa decisão final da Justiça Militar vai depender justamente de uma análise do Tribunal da Justiça Militar de São Paulo. Esse processo, então, todo pode resultar na perda da patente, do posto do tenente-coronel, que já é réu pela morte da soldado Gisele Alves Santana. Importante a gente relembrar esse caso também, que aconteceu em 18 de fevereiro. Gisele foi encontrada morta dentro do apartamento em que morava, no bairro Brás, região central aqui da capital paulista. Primeiramente, o caso foi tratado como suicídio, que foi a versão indicada aí pelo tenente-coronel, o marido dela. Mas as investigações, Carol, avançaram, a polícia coletou provas, ouviu testemunhas, também conseguiu acesso a aparelhos eletrônicos que mostravam a dinâmica do relacionamento, e então o caso começou a ser tratado como feminicídio e também
feminicídio qualificado e fraude processual, que são os crimes, então, pelos quais o tenente-coronel vai responder perante a justiça, porque ele já é réu de acordo com a indicação do Ministério Público, que foi acolhida, e esse pedido foi acolhido pela Justiça. Ele segue preso, então, de forma preventiva no Presídio Militar Romão Gomes, e agora, então, aguarda essa questão da Justiça Militar, que vai ter aí essa análise do caso, talvez uma possível condenação que pode resultar na perda da patente e do posto do tenente-coronel. E o entendimento da grande maioria das pessoas, dos especialistas, dos juristas, é que ele seja julgado pela justiça comum. Temos aqui a morte de uma mulher, independente se ela era policial militar ou não, aquilo não foi uma morte que foi ocasionada num conflito, né, operacional da polícia militar, foi dentro de casa, uma violência absurda doméstica. Estão sentados? Quem julga isso, gente? Se vai ser justiça comum ou militar? O nosso querido STF. Tem prazo? Não, não tem. Então isso pode se arrastar, por muito e muito tempo. E ela uma vez por mês ia no salão para pintar o cabelo, não sei, deixar o cabelo loiro, retocar a pintura. Ela não tinha unha, porque ela roía a unha. Daí, final de semana, ela colocava aquelas unhas de gel, que é uma unha postiça, entendeu? Então, assim, ela tinha gastos com estética. Tinha uma manicure ali no Bom Retiro, que uma vez por semana, ela ia nessa manicure no horário de almoço, que ficava ali na rua, acho que 3 Rios, pertinho do QG. Ela ia na academia todos os dias na hora do almoço treinar. A questão dela querer se cuidar tanto não combina com o intento suicida. Você não concorda comigo? Plenamente, doutor. Até hoje eu não acredito como ela fez isso. Até hoje eu não consigo acreditar como a minha esposa tirou a própria vida. Se me perguntasse, como você acha que a Gisele vai morrer? Eu ia falar acidente de trânsito, porque ela dirigia loucamente, ela corria demais. Eu tinha medo. E quando a gente saía de carro, ela dirigindo, eu falava, amor, você não quer deixar eu dirigir, não? Porque ela corria demais. Você falava que você trancava a porta porque você estava receoso. Eu trancava quando eu estava dentro do quarto dormindo, doutor. A minha preocupação, como ela falou, que jogou uma vez uma bacia de água fervendo no ex-marido, quando ela era casada com o ex-marido dela. E uma vez ela jogou o carro no poste do lado dele e bateu o carro, era um Ford Fiesta que ela tinha. Esse julgamento pode terminar com a expulsão de Geraldo Neto da corporação, mesmo já sendo aposentado. E qual é o problema disso? A gente começa a perder prazos, porque os prazos estão correndo, aí a gente tem um problema sério de que as testemunhas, né, você vai alongando demais o processo, as testemunhas vão esquecendo de coisas que são importantes, porque a nossa mente não é, né, a prova de bala aqui. Dito isso, estamos neste momento vivendo isso. Quem perde com isso? A família da vítima. Quem perde com isso, infelizmente, mais uma vez, é a vítima, é a sociedade. Quem ganha, por outro lado, é o réu. Ele se beneficia. Está errado? Não, não está. Este é o problema de muitas leis, muitas competências e muitos conflitos. Quando um entra, o outro entra também. Está todo mundo brigando pela mesma coisa? Agora, a pergunta é por que é que a justiça militar tem o entendimento que é ela que deve julgar este caso. Gente, é um homicídio, é um crime doloso contra a vida. Exatamente. Isso é um crime doloso contra a vida que não foi cometido em serviço, não foi uma situação funcional. Portanto, em se tratando de um crime comum contra a vida, a competência é do tribunal do júri, até porque foi um feminicídio, com agravante do feminicídio, e era muito claro para todos os que estavam acompanhando o caso, os juristas que deram manifestações, de que não se aplicaria aí o entendimento de que a competência seria da Justiça Militar. Saiu, inclusive, da boca aí de juízes do Tribunal de Justiça Militar, em algumas entrevistas, em algumas manifestações públicas, que não foi um crime funcional, né? Foi um crime dentro do lar, um crime de violência doméstica. Sobre a pensão que agora a filha de 7 anos da Gisele
já recebeu. Um dos advogados de defesa falou sobre essa questão e também falou sobre os valores e que eles vão tentar intervir porque o valor é abaixo daquele esperado, já que era estimado aí em torno de R$ 2.500. Vamos acompanhar a fala e daqui a pouco a gente repercute mais. Como é sabido por todos, os advogados da família da policial Gisele, dando uma resposta à imprensa, à sociedade, foi confirmado pelo pai da filha da Gisele que foi realizado o depósito no dia de hoje, conforme o Estado havia prometido. E acumulado, os 3 meses, segundo informações do banco, o valor total é de R$ 7.100. Em uma conta simples dividido por 3, dá aproximadamente R$ 2.100 e poucos reais, longe dos R$ 2.500 esperados. Evidentemente, nós estaremos tomando medidas cabíveis, legais, para que a filha da Gisele tenha, sim, uma aposentadoria digna. Esses 3 coronéis vão se juntar por mais 30 dias e também esse conselho pode ter a prorrogação por mais 20 dias para eles chegarem a um consenso. Se vão absolver, então, o coronel Neto e deixar ele continuar com a patente, com a aposentadoria, ou se eles vão fazer a chamada declaração de indignidade para seguir no cargo e também se vão causar a ele a perda do posto de coronel e da patente também. Volto com você, Passaia. Marcelo, para explicar para as pessoas que estão em casa, são 2 processos diferentes, tá? Sobre o feminicídio, ele vai ser julgado pela Justiça Comum, ele vai para o Tribunal do Júri e ele vai ter que responder pelo assassinato da Gisele. São 2 crimes, né? Fraude processual e feminicídio. Esse julgamento que vai acontecer aqui com os militares é um julgamento para decidir se ele continua ou não sendo coronel da polícia. E aí, o que pode acontecer, Jorge? Olha, e a grande questão aqui, que causou bastante surpresa, e o Luciano vai poder falar melhor, é que foi suscitado um conflito positivo de competência, ou seja, o próprio magistrado instaurou essa discussão. Claro, a pedido da defesa e etc. Sim. Tá? Isso vai ser julgado, isso certamente não será rápido. E para piorar, a gente tem um risco aqui de caracterizar um excesso de prazo da prisão do acusado. E ele pode vir a ser solto em função dessa demora da definição da justiça competente para deliberar sobre o processo dele. Então, realmente, como você adiantou, quem perde, né, a família da vítima, quem perde toda a sociedade, porque uma pessoa que cometeu um ato como esse contra uma mulher, em função da condição dela de mulher, né, após toda aquela submissão, violência psicológica que a família relatou e etc., ele pode vir a ser solto, pode inclusive atrapalhar investigações, pode atrapalhar a instrução probatória, e nessa demora também as testemunhas podem desaparecer, podem dissipar num caso com tanta repercussão e tanta controvérsia sobre a cena do crime e elementos, né, de prova. Então é complicado. Passaia, para os praças, chama conselho de disciplina. Para os oficiais, conselho de justificação. Quando a pessoa comete um ato muito bárbaro, como foi o caso do Tenente Coronel Neto, a atitude dele, ela é contrária aos valores da instituição. Então, o que vai avaliar esse conselho que foi estabelecido são 3 coronéis acima do posto dele, mais antigos do que ele, que vão avaliar essa conduta dele. E ele pode perder a patente de coronel. É a perda da patente que será julgada, até porque ele já está na reserva, então ele não vai ser expulso da polícia, já está fora da polícia, ele está numa condição de reserva. Então ele deixa de ser coronel da polícia. Mas ele perde a patente. Uhum. Né? E aí, perdendo a patente, Passaia, traz consequências também, porque não sendo mais coronel da polícia militar, veterano ou aposentado, como é o nome que as pessoas conhecem, ele pode não ter direito a ficar no presídio militar Romão Gomes. E pode ir para um sistema... Olha que importante saber disso. Bom, vamos lá. E outra consequência que todo mundo pergunta. Tá, ele deixa de ser coronel, mas ele continua recebendo aposentadoria. E ele vai receber para sempre ou a polícia também pode parar de pagar a aposentadoria para ele? Essa é uma outra notícia importante. Há muita conversa em cima desse assunto, mas o Tribunal de Justiça Militar,
quando acontece uma perda da patente, no caso como esse, pode, e tem feito isso, Passaia, embora haja uma discussão jurídica delicada, porque há quem diga que o policial perde a patente estando na ativa, ele perde o salário automaticamente. Estando na reserva não é salário, é proventos da aposentadoria. Ele contribuiu para isso. Então há uma discussão nesse assunto, mas o Tribunal de Justiça Militar tem, nos momentos de perda da patente, também cortado o vencimento. Há um risco enorme dele perder o vencimento dele. O entendimento dele, veja, minha testosterona está muito alta, eu sou provedor, eu pago tudo, a única coisa que ela tem que fazer, praticamente, é arrumar a casa e estar ali para me servir. Não é isso que você escuta? Diariamente. Diariamente, cara. Infelizmente, muitos homens ainda têm esse comportamento, essa mentalidade de que a mulher está ali para servi-lo. E o pior, que existem muitas mulheres ainda que têm essa situação em mente, que é porque é meu marido, eu tenho a obrigação de servi-lo sexualmente. Meu Deus. E quando ela chega na delegacia com um relato assim, tem um questionário que a gente preenche principalmente com relação à violência doméstica, e uma das perguntas é essa: você já foi obrigada a manter relação sexual contra a sua vontade? E as respostas geralmente assim, sim, até contra a minha vontade, mas eu acabei cedendo e aquela... Então, assim, não só os homens, infelizmente as mulheres ainda têm essa mentalidade, não todas, claro, mas muitas vêm ainda dessa educação. Que isso tudo tem que ser naturalizado. Exatamente. Mas aí, Marisa... E parar de receber a aposentadoria. Então vamos lá, sendo condenado por feminicídio, você acha que ele deve parar de receber a aposentadoria? Agora eu peço a sua opinião, Coronel Diógenes Lucca. Olha, Passaia, eu tenho comigo que essa medida do tribunal é uma medida correta, sabe? Porque há uma situação tão grave hoje, tão impactante em cima daquilo que ele fez, ou pelo menos tudo indica ter feito, que merece, no meu modo de ver, também a perda não só da patente, mas também dos vencimentos. E nós não tivemos mais a oportunidade de falar sobre isso, diante de todas as provas que foram coletadas depois que nós tivemos as imagens das câmeras de segurança, eu tenho certeza que você analisou esse caso. Qual que é a tua opinião hoje sobre o Coronel Neto? Olha, Passaia, houve até uma polêmica nesse assunto, eu queria até trazer aqui à tona essa questão. Naquele primeiro momento, eu estava muito cauteloso. O caso da escola base, foi uma grande injustiça que aconteceu no passado, me fez conter aí as minhas opiniões e, obviamente, para algumas pessoas isso foi interpretado como se eu estivesse defendendo o Coronel Neto. Simplesmente eu estava muito cauteloso com relação aos tempos e movimentos, às provas coletadas, às perícias que precisavam de tempo. Hoje, Passaia, com tudo que foi trazido, essas controvérsias no depoimento, eu tenho comigo que ele de fato cometeu um feminicídio e não foi um suicídio. Essa é a minha impressão hoje. Então o Coronel Neto merece ser expulso da polícia, parar de receber a aposentadoria e também sair do Romão Gomes. Deve ir para um presídio comum. Como já tem vários casos. Tem, aliás, um coronel da minha turma que cometeu uma fraude aí, uma parte financeira, está preso num presídio aqui do interior de São Paulo como um preso comum, porque perdeu a patente também. E eu imagino que é o que todo mundo espera, né? Um homem mentiroso, manipulador, dissimulado, que enganou muitas pessoas, merece cadeia e não pode ter privilégio. Tenho certeza que os coronéis que vão analisar o caso dele estão muito atentos às conversas que o Coronel Neto tem com alguns amigos dentro do Romão Gomes. Eu já trouxe essa denúncia aqui. Ele fala que tem uma rede de conexão e que ele acredita que vai ser ajudado por algum companheiro, por algum amigo dentro da polícia. Será? Eu duvido que os coronéis que vão analisar o caso dele vão aliviar para esse homem. Duvido. Mas nós vamos ficar atentos. Todo mundo, a sociedade inteira. Eu apurei com uma fonte, porque o caso segue em segredo de justiça, mas no Tribunal Militar, no Tribunal de Justiça Militar, quando a pessoa também, ela vai presa, um militar vai preso, ele recebe apenas 1/3 do salário. Calculando R$21 mil a remuneração do Tenente-Coronel Geraldo Leite Rosa Neto, ele receberia então 7 mil, ou seja, o retroativo de 3 meses que a filha de apenas 7 anos recebeu de forma aí como pensão, e agora os advogados pretendem intervir. Mesmo que ele receba 1/3, ainda é proporcional a 3 meses de pensão da filha da mulher que ele é apontado como o principal assassino, o principal executor desse caso de feminicídio. Temos uma criança aí, doutora Juliana, e a gente tem duas questões. Uma é a mãe, né, que estava casada com esse tenente-coronel, ou seja, ela era enteada dele.
A mãe, como policial militar, vai receber aí uma pensão, né? Isso já foi, até a pensão já foi liberada e tudo mais. O próprio secretário de Segurança já falou sobre isso. É um valor um pouco mais de um salário mínimo e meio, alguma coisa em torno disso. E a gente tem a questão da pensão dele, porque ele rapidamente, né, foi para reserva, foi reformado, né? Porque policial militar, ele não se aposenta, ele se reforma, gente. Estranho, né, essa rapidez, né? Foi muito mais rápido, inclusive, do que o benefício que foi concedido para ela. Sim. O que, né, a Secretaria de Segurança tenta agora brigar para que ele não tenha o direito de receber esta aposentadoria? Que vamos deixar claro aqui, a doutora Juliana também pode explicar, não tem nada a ver com o INSS, gente. Esse dinheiro virá do Estado de São Paulo, porque ele é um funcionário público do Estado de São Paulo. Se ele fosse um policial do Rio de Janeiro, seria um policial militar do Rio de Janeiro, o dinheiro viria, né, do Estado do Rio de Janeiro. Então vem do Estado, né, da Secretaria de Previdência do Estado de São Paulo. Muito bem. Independente da decisão do secretário de Segurança, a gente sabe que temos questões da própria Justiça. Porque isso seria referente às contribuições que ele fez por ser, né, policial, por ser um agente público, ele trabalhou, ele tem direito a isso. Então a dúvida que fica é, ele tem direito, porque assim, aí lá na frente, por mais que esse benefício seja negado, eles vão apelar, os advogados, e enfim, na grande maioria das vezes, essa decisão tem sido revertida a favor do réu aqui. Mas a questão não é só essa. Existe essa menina, essa criança que perdeu a mãe. Uhum. Lógico que ele tem o direito ao contraditório, enfim, vamos ter aí um julgamento que a gente espera que aconteça da forma correta, né, na justiça comum, porque estamos falando de um feminicídio. Para não dar nulidade. Exatamente. Ou seja, ele sendo condenado, essa criança não teria direito também a uma parte, uma indenização, uma pensão? Ponto, né? A criança, sem dúvida, ela é vítima de um evento danoso, né, indubitável, que é a perda da mãe dela, causada ali pelo agressor, o autor do homicídio, no caso, um feminicídio, ou seja, com agravante da condição de gênero. Tá, então, essa criança perdeu a mãe dela, tá? Então, analisando aqui a relação jurídica da criança perante a mãe, ela perdeu a mãe por um ato ilícito de terceiro, que no caso era o padrasto dela. Muito bem, a gente ainda não está falando do vínculo da criança com ele, estamos falando do vínculo da criança com a mãe. Em função disso, a criança tem direito a uma indenização, tá, por danos morais em função do feminicídio, e também pode pedir uma pensão mensal, né, se aí, obviamente, conseguir provar que ela era sustentada por essa mãe, e aí ele alega que ele também sustentava a criança, aí é uma questão de averiguar quanto cada um contribuía para o sustento dessa criança e para o padrão de vida que ela desfrutava, tá? Mas, de todo modo, essa mãe, ela era economicamente ativa, essa mãe, ela tinha o salário, a remuneração, a carreira dela, estava, inclusive, ascendendo na carreira, indo ali para o Tribunal de Justiça, numa situação melhor, e a filha tem 7 anos. Então, ela tem direito a pedir, a gente teve acesso de que o Ministério Público pediu uma indenização ali na ação penal de R$100 mil. Tá? O que, a meu ver, é pouco. É baixo, é, né? Muito pouco. Tá? E não foi pedida pensão mensal para essa criança, no mínimo até ela completar a maioridade, tá? A criança, ou quem representá-la, obviamente, poderá ajuizar uma ação civil para desde logo já discutir as questões das indenizações devidas contra o acusado, e paralelamente a ação penal vai se desenvolver, ou ela pode esperar essa definição da ação penal para pegar uma sentença penal e liquidar na esfera civil,
Porque uma das consequências, efeitos da condenação penal é o direito à reparação da vítima, e aí ela poderia pegar uma condenação penal e liquidar no civil. Só que isso vai demorar muito tempo, especialmente porque agora vai se discutir ainda uma questão formal de competência. Então, a meu ver, seria mais célere, seria melhor para essa criança, que precisa, obviamente, do sustento que não vai ser suprido por essa pensão, tá? Seria mais adequado aos interesses dela, que se ajuizasse uma ação de indenização por dano moral e também se pedisse uma pensão mensal compatível com o padrão socioeconômico que ela desfrutava com esse pai, com esse padrasto, desculpe, com essa mãe, tá? Não importa o vínculo que ela tinha com ele, havia aí uma filiação socioafetiva, havia aí alguma relação, né, desse sujeito, desse acusado com a criança, não importa, ela vivia sob aquele teto, ela era sustentada por esse casal e a mãe também sustentava essa criança, né? Então, ela tem direito de pedir essa indenização e essa pensão. O que me causa espanto é que ainda a jurisprudência está construindo os patamares indenizatórios em situações como essa de feminicídio. E espanto não, vergonha, né? Para falar o português bem claro, porque a gente fez aqui, sabendo do convite de hoje, fiz uma breve pesquisa das indenizações que têm sido fixadas em situações similares. Sim, os tribunais têm dado 50 mil, absurdo. 80 mil, 30 mil de danos morais, ou às vezes até em tentativa de feminicídio, 30 mil, 50 mil, tá? Eu vi um caso de 300 mil, mas eram vários filhos, era mais de uma criança, né? Então acho que eram 3 ou 4 filhos, Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Então assim, os valores são módicos pro nível de violência que a gente verifica nesses atentados contra a vida. Em um momento ele foi lá questionar provas. Ele não foi fazer nada disso. Sabe o que ele fez? Assim que a justiça militar se disse competente, ou seja, eu vou julgar o caso, mesmo não sendo, porque não é, isso é uma realidade, mas é uma questão que agora precisa ser discutida aonde? No STJ. E até que isso seja pacificado, tudo fica parado. Mas parado, gente, é parado. Parado mesmo. Ou seja, o STJ é que vai decidir se é justiça militar ou é justiça comum. Quanto tempo isso pode durar, Carla? Anos. Muito tempo. Porque o STJ julga muitas coisas. E agora é uma questão, né, de, vamos lá, mexer os pauzinhos da burocracia e tudo mais, porque quanto mais tempo levar, melhor para quem? Para o réu. E ruim para quem? Para a vítima. Dito isso, o doutor Eugênio Malavasi está fazendo alguma coisa errada? Absolutamente não. Ele, no dia seguinte que isso foi protocolado pela Justiça Militar, ele estava lá, né, na quinta vara do Tribunal do Júri, dizendo, olha, temos aqui um conflito de competências, para tudo. O que significa? Nada anda. Então, as audiências que estariam sendo marcadas, as pessoas, as testemunhas que iriam ser ouvidas, tudo é parado. Tudo é parado, porque temos um conflito de competência. Porque o que é feito pela justiça comum é imprestável para a justiça militar e vice-versa. E, de novo, isso mela o jogo de um jeito que lá na frente a gente tem excesso de prazo, nulidades, e aí sai pela porta da frente quem? O réu. Por quê? Porque esta confusão. Entendeu? Quando a gente fala que a gente não precisa de mais leis, de mais um monte de coisa, a gente precisa que as leis funcionem, que as coisas aconteçam da forma correta, que tudo seja feito da forma correta. E aí a Justiça Militar diz o seguinte, né, na sua defesa. Bom, mas a Gisele era, né, um membro da corporação, então logo ela precisa ser, né, ela merece isso. Não, meus senhores. Não, a Constituição é clara. Ela merece ser julgada, o julgamento dela merece ser feito na vara comum. Exato. Na vara do júri. Federal, porque foi feminicídio, claro. não foi um crime militar. Exatamente. Não foi